Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 5 do 8º ano, a quarta semana, né? Cada PET desse, 4 semanas. E ele vai trazer como temática as revoltas do período regencial. A gente viu em aulas anteriores o primeiro reinado, né? Depois a gente vê esse período regencial, que foi colocar alguns representantes políticos, né, para governar no lugar de Dom Pedro II, né, que é o filho de Dom Pedro I, não foi isso? Como ele era menor, não poderia assumir o trono, então colocou os famosos regentes, né? Primeiro foi regente de 3 pessoas, depois passou para a regência de uma pessoa, regência trina e depois regência una, não é? Foi aquela modificação que o ato adicional de 1834 colocou, não foi? Foi essa reformulação da Constituição. Então hoje a gente vai finalizar e traz só uma questão, né? Porém é para você redigir como se fosse um pequeno texto dos acontecimentos dessas revoltas, né? Essas revoltas de quem? Da população que vivia no Brasil contra o governo imperial, porque eu disse, tanto lá no primeiro reinado, aquele finalzinho daquele primeiro reinado, que era Dom Pedro I que comandava o Brasil ainda, o que acontecia? Ele era muito autoritário, ele que fez a Constituição, né, do modelo que ele queria, então a população estava descontente com isso, não foi isso? Assim que foi passando o tempo, então foi criando-se uma crise, né? Criou-se também um anti-lusitanismo. O que é o anti-lusitanismo? O anti-portugueses. Por que isso? Porque aqui no Brasil, quem tinha privilégio eram os portugueses. Os brasileiros adquiriram o processo de independência, porém eles ficaram na mão dos portugueses, né? Portugueses residentes aqui no Brasil tinham privilégio. Depois, quem tinha privilégio depois dos portugueses? Os comerciantes ricos. E por último, a população que, em geral, o povão, né, vamos dizer assim, aqueles que não têm uma condição financeira tão boa, né, quanto a elite brasileira e a elite portuguesa. Então eles ficavam à mercê desses dois que tinham privilégio. O privilegiado português em cima, depois o brasileiro embaixo, e por último, lá na base, sofrendo exploração, opressão por parte desses dois, né? Pagando baixíssimos salários, cobrando pesados impostos para sustentar essa população. Bom, então ele vai trazer, isso vai acontecer o quê? Nesse período regencial que não tem um trono, né, um imperador, vai ser um momento conturbado, né? A gente viu, é um período bastante conturbado, que vai passar por grandes revoltas populares, né? Contra quem? Contra esse tipo de política que estava tendo aqui no Brasil. Então, lá no texto, né, o texto ele traz um texto suporte, né, para você pegar e adquirir algumas informações para estar respondendo a sua atividade. Ele traz somente uma atividade. Então, ele traz o seguinte título do texto: período regencial, período de insurgência. O que é insurgência? Período de rebeliões. É a mesma coisa. Então, ele pede o seguinte, vamos lá na questão, para a gente ser mais objetivo, né? Para não estender tanto o vídeo. Olha só, diante do que foi estudado sobre o período regencial e as revoltas ocorridas no período, redija ou escreva um texto explicando como a instabilidade política da época favoreceu a eclosão de conflitos em praticamente todas as regiões do território brasileiro. Analise as causas de todos os conflitos estudados e busque achar um denominador comum entre os movimentos. Então, só para a gente estar adiantando, normalmente, uma revolta popular, ela ocorre por conta de quê? Porque o povo estava vivendo numa situação ruim, né? Uma situação de crise. Então, isso é o denominador de qualquer uma. Então, a gente vai ver, voltando lá no texto, ele traz em negrito várias revoltas que ocorreram as famosas revoltas provinciais, né? O que são essas revoltas provinciais? O que é província? Regiões, cidades, né? Então, ou locais. Eu trouxe até em vermelho aqui, esse vermelho é mais para contextualizar o foco central do que é o denominador comum. Mas lá, por exemplo, a revolta sabinada. Os revoltosos
não aceitavam a falta de autonomia comercial da província baiana com o fato dos postos administrativos mais importantes serem indicações do governo central. Então, a gente percebe ali que também tem uma parte de uma população alta, né, profissionais liberais. Então, o que eles estavam questionando? Postos administrativos, né, mais importantes não serem indicações do governo central. Então, o que o governo, quais pessoas ele indicava? Normalmente portugueses, porque os portugueses tinham privilégio. Quem é político, ele tem um poder na mão, né? Depois, lá na Saminada, note que não desejavam separação definitiva no Brasil, aliás, continuando, né? E sim um rompimento com o governo regencial. Então, eles queriam uma autonomia da região que eles moravam. Era isso que eles queriam. Tinha o governo imperial que mandava todo no Império Brasil, né? Império do Brasil. Então, eles queriam uma certa autonomia para ter o controle, né, do comércio ali. Depois tem a Revolta do Malesa lá. A chamada Revolta do Malesa organizou por cerca de 600 negros escravizados, declarados como muçulmanos. Buscou libertar escravos nas proximidades da cidade, matando algozes ou seus traidores. O objetivo mais amplo era acabar com a escravidão no Brasil. Então ele tem uma pequena diferença, né, do Sabinado, né? Um queria ele questionava essa questão dos postos mais administrativos, né? Ele queria uma autonomia da província. A Revolta do Malesa era uma questão mais religiosa, né? Questão de tolerância e fim da escravidão. Descendo mais abaixo, aí tem a Revolta da Balaiada, outra revolta do período regencial. Buscou acabar com a opressão imposta pelos grandes fazendeiros da região. Que imposta? Não dá condições boas para eles viverem, né? uma vida mais digna. Responsáveis por um sistema que deixou grande parte da população na mais profunda miséria. Então já né, a questão da pobreza, né? A crise, né? O povo vivendo a miséria. Por quê? Porque não tinha uma boa condição de trabalho. E se você não tem uma boa condição de trabalho, a probabilidade de você não ter uma vida boa é muito grande, não é? Porque você vai passar necessidades financeiras. Ainda continuando, né, na província do Grão-Pará, havia o descontamento por parte da sociedade local contra a presença de portugueses. Então está vendo que esse antilusitanismo é um fator comum entre a população brasileira com os portugueses, porque essa tropa portuguesa imperial vai defender o quê? Os privilégios dos portugueses. E o último lá, a cabanagem, né, os rebeldes, o abismo social existente na região, onde uma parcela de ricos comerciantes contrastava com uma massa gigantesca de camponeses. Está vendo? Essa relação de exploração de uma classe elite com a classe abaixo, né? E sempre colocando a elite portuguesa num patamar alto, a elite brasileira um pouco mais abaixo, e a população ficava à mercê de toda essa estrutura, né? Sempre sendo explorada por essas duas alas. Porém, em alguns locais, o que vai acontecer? A própria elite brasileira vai se juntar à elite pobre do país. Para quê? Para tentar derrubar esses portugueses que residiam aqui no Brasil. Então, sempre lembrando, sempre que eles querem uma melhor condição de vida, né? Para ter uma melhor condição de vida, tem que ter uma melhor condição de trabalho. E depois tem a Farroupilha, que foi no sul. Pedia ao governo central a livre circulação de mercadorias e gado entre os dois países. Está vendo que ele já está com outra visão, ele querendo separar também a região sul do país, facilitando o transporte de seus produtos. Em contrapartida, pedia um aumento da taxação de produtos vindos da Argentina, pois a taxa cobrada deixava o produto brasileiro com um valor mais alto do que os produtos importados. Então, percebe? Tem várias particularidades. Em cada região, apesar de ser revoltas contra o império, né, o antilusitanismo, o privilégio do português aqui no Brasil, teve as suas particularidades. Um era por questão de escravidão, outro era por questão de comércio, outro era poder administrativo. Então, todos têm algumas mudanças. Não é porque são revoltas provinciais que eles têm as mesmas coisas em comuns. Mas, claro que tem alguma coisa em comum. Sempre em revolta, sempre tem algo em comum. Por exemplo,
As revoltas no período regencial não se enquadram em uma moldura única. Teve várias revoltas, elas têm o mesmo objetivo certinho? Não, né? Na mesma moldura não, né? Por exemplo, os motivos é x, x, x. E do outro, x, x, x? Não, às vezes é x, 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 y. Então eles têm outras reivindicações, né? Depende da sua localidade. Porque tem uma região que tem um patamar melhor de vida, tem outra região que nem tanto, outra região bem miserenta, outra bem rica, né? Então tem essa diferença. Então depende também dos participantes, como a revolta dos malês, que era de bastante escravos. O que a gente viu lá no Haiti também, que era uma revolta de escravo, assim como a gente viu a revolta lá em Minas Gerais, em Confidência Mineira, e a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, apesar de eles terem algo em comum, eles tinham suas particularidades, né, suas reivindicações próprias do local onde eles moravam. Então, o que a gente consegue entender, o que tem em comum entre elas? Está aqui, ó, eu coloquei até em vermelho para facilitá-lo. Elas tinham a ver com as dificuldades da vida cotidiana, que o brasileiro não tinha vida fácil. Quem tinha vida fácil? A elite portuguesa, depois a elite brasileira. E as incertezas da organização política, porque não era um momento conturbado da história. E aí, vai ser o imperador, depois que o imperador Dom Pedro II ele adquirir a maioridade, ele vai assumir o trono? Como que vai ser? Antes era três regentes, agora é um, então essas coisas estão modificando ao longo do tempo, então como que vai ser? Então eles estavam com uma incerteza, eles não sabiam nem o que ia acontecer, se o Brasil ia adquirir uma república, se o Brasil ia continuar com os regentes, se o Brasil ia se tornar novamente um reinado com o segundo reinado que aconteceu, né, com o Dom Pedro II, então eles não tinham a certeza do que iria ser o futuro deles. Porém, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, seja no sul, no norte ou em outros. Realidades específicas de quem? De província, de seus locais. Eu sempre estou colocando provinciais porque você entender que província é praticamente a mesma coisa dos locais, das cidades, das regiões. Então eles chamavam de províncias. Mais uma vez, muitas rebeliões, sobretudo até meados da década iniciada em 1831, ocorreram nas capitais, algo comum, não é? Normalmente ocorre na capital porque tem uma aglomeração maior de pessoas, e é ali que está o quê? A organização política das províncias. Capitais mais importantes, tendo como protagonistas quem? A tropa do governo contra o povo. Esse aqui defender interesses do imperador e dos privilégios portugueses, e o povo querendo o quê? Reivindicando. De que forma? Através das revoltas regenciais ou revoltas provinciais, também a mesma coisa. Você pode encontrar dessas duas formas. Povão é os nativos, tropa é quem? Do imperador português, né? Do governo português. Além disso, no Rio de Janeiro, que era a capital da época, houve 5 revoltas. Por que lá houve 5 revoltas? Se é a capital, então está os representantes maiores do quê? Do Império, né? Ali que situava os regentes ali, Entre 1831 e 1832 houve 5 revoltas aí, Em 1832, a situação se tornou tão séria que o Conselho de Estado foi consultado sobre que medidas deveriam ser tomadas para salvar o imperador menino. Que imperador menino? Dom Pedro II, que ainda não tinha completado a maioridade. Caso a anarquia se instalasse na cidade e as províncias do norte se separassem do sul. Então o Brasil era enorme, não é? Era a colônia portuguesa. Vocês lembram o que aconteceu com as colônias espanholas? Ele era tudo unificado. À medida que foi tendo revoltas, foi separando e transformaram em vários países. A gente percebe que a colônia portuguesa é o Brasil. Não se separou, ficou junto, unificado.
a colônia espanhola, ela se separou definitivamente, né? Existem vários países, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Cuba, México, então se fragmentou, né? Se separou, dividiu em vários países. Já no Brasil ele ficou unificado. Então uma das preocupações de Portugal era o quê? Não deixar separar o Brasil em quê? Em norte e sul, porque as farroupilhas lá, não é? Que foi lá no sul, lá queriam se separar dos demais estados do Brasil. Lembra disso? Bom, pessoal, então aqui é a questão. Então aqui a gente conseguiu resolver as questões, né? Ele é somente uma questão do PET 5. Então aqui a gente encerra o PET 5 e na próxima aula a gente dá início ao quê? Ao PET 6 de história aí, né? Bom, pessoal, então vê esse vídeo, faça uma leitura no texto para vocês. Às vezes você quer acrescentar algo ou fazer diferente, você pode me mandar lá para mim ver se você seguiu essa linha, né? Abordando o que foi falando sobre as revoltas e o seu denominador comum, né? O que teve em comum entre essas revoltas, beleza? Então, até a próxima e te espero com o PET 6.